Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, existe um ditado aqui no Brasil que as pessoas dizem: no Brasil você paga pra nascer e paga pra morrer. Isso não é só um ditado, infelizmente se tornou uma dura realidade. Por causa da dívida interna e externa que nós temos, se um produto custa R$10, o preço dele na verdade é R$1,10. R$ 8,90 você paga de imposto. Alguém fez uma dívida, e eu digo alguém porque ninguém sabe como realmente isso começou, tem teorias, mas nós só vemos os governos entrando e aumentando cada vez mais. Ninguém tomou uma solução para diminuir ou tentar pelo menos frear isso, não. Ferramentas legais como auditoria são deixadas de lado, e as pessoas que ficam insistindo, que tem algum peso para falar, que ficam insistindo, são massacradas por aqueles que dizem representar o povo. Em contrapartida, algumas pessoas dizem: olha, o negócio é a gente deixar de usar tal serviço, tal produto, para diminuir, parar o consumismo, para parar aí com essa cobrança de imposto. Eu já disse para vocês que a pior derrota que se tem é aquela que a gente desiste, é aquela que você se acovarda de lutar. E o brasileiro tem sido muito covarde nessa questão. Eu digo e repito aqui nos vídeos, sempre que tem uma oportunidade, que se você se enfinhasse debaixo da sua cama e dissesse: olha, eu vou viver só do ar, vou viver embaixo da minha cama, os caras cobrariam imposto por se estar debaixo da cama. Cobrariam imposto se você se enfinhasse na mata e dissesse: eu vou viver aqui como os animais. Bebendo água no rio, eles cobrariam imposto por andar, por pisar no chão, por passo, e cobrariam imposto por beber água. Não tem como fugir do sistema. Ou você tenta mudar o sistema com as ferramentas que ele mesmo dispõe, que é como se fosse um jogo, um tabuleiro, ou você simplesmente baixa a cabeça e aceita ser escravizado. Infelizmente, cada vez é mais corriqueiro propostas, ou até mesmo às vezes nem chega a ser proposta, apenas uma interpretação da lei, e isso não só no Brasil, mas no mundo todo, tem cada vez mais sendo aprovada pelos judiciários dos países. Aqui no Brasil não é diferente. Então tem aquela lei absurda que os próprios deputados, os supostos eleitos para representar o povo, tem medo de botar o nome dele ali, pois se o fizer, sabe que nunca mais vai se eleger. Então o sistema usa aqueles que não dependem do povo. Os juízes do Supremo não foi eu que elegi, nem você. Eles chegam lá através de indicações do próprio presidente. Então eles não devem nada a qualquer um do povo. E infelizmente, cada vez mais tem se desviado das suas funções. Então a dica do nosso querido irmão, que desde já eu quero agradecer aqui, Vinícius Souza, desde já, um abraço forte para o meu irmão, sempre conosco. É mais uma grande prova do que a gente vem dizendo aqui dia após dia. Olha só essa matéria: brasileiro vai pagar imposto até na morte. STF libera cobrança de ISS em cemitérios. Matéria muito recente, de 26/2/2023, agora de fevereiro, dia 26. E ela segue dizendo que o Supremo Tribunal Federal deu sinal verde para os municípios exigirem o ISS sobre a cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. A decisão foi unânime. Você vê que não, mas fulano é contra cicrano, eles não concordam nisso. Olha aqui, ó. A decisão foi unânime. Foi proferida em julgamento realizado no plenário virtual, encerrado na sexta-feira de fevereiro de 2023, dia 17. Quer mais o quê? Quando você vê briga entre eles, é disputa de poder, disputa de ego, teatros das tesouras, só isso. Não existe discordância, existe uma disputa ali. Geralmente por ego mesmo, só isso. O povo fica em último nisso aí. Então, a matéria segue dizendo que os municípios passaram a poder tributar, eles já acharam legal, pelo ISS, a transferência do direito de uso do espaço em cemitério a partir da Lei nº 157 de 2016. A norma incluiu a operação de serviços funerais na lista prevista no anexo de lei complementar número 116 de 2003, que regula a exigência dos impostos. Mas de acordo com Ricardo Almeida, assessor jurídico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Brasf, a maioria das empresas não recolhia e muitos municípios não cobravam imposto, porque é um absurdo. O cara já morreu, a família agora vai ter que pagar imposto. E aqueles que não conseguirem, aqueles que estão comprando fiado e pedindo o troco? O que é que eles vão fazer? Vão ter os seus parentes desenterrados? É isso que vai acontecer agora? E veja como isso aqui é absurdo, meu irmão, sem pé nem cabeça. O Código do Consumidor diz que
um serviço não pode estar atrelado a outro. Isso aqui é basicamente isso, porque você, para se enterrar em um cemitério, você tem que ter a cova. Você já compra a cova. Ou seja, já ganha um dinheiro com aquilo. Mesmo você, quando tem a sua cova, a sua sepultura, é terrível falar disso aqui, mas infelizmente, né, é o destino de todos nós. Então, ainda, né, você tem a cova, comprou a cova, é da família, beleza. Morreu alguém, você paga para abrirem a cova, né, você paga para guardarem lá, para velar o corpo lá e tudo mais. Então, quer dizer, já ganha um imposto com isso, é um meio de vida, é um negócio. Ainda acha um pouco, e para permanecer num pedacinho de chão que você comprou, que é seu, que a sua família comprou, pode até não ser você diretamente, mas uma tia, uma avó distante, né, que coloca lá, não faz questão, até porque literalmente nós não somos nada. Ainda os caras querem cobrar imposto em cima. É um absurdo, família. Até porque eu e você, se você tiver uma terra... Davi, eu tenho aqui meu avô com meio mundo de terra, são milhares de hectares de terra. Pois bem, se você inventar de enterrar algum familiar seu ali, é crime. Você não tem autorização para fazer isso. Você tem que enterrar em algum cemitério legalizado. Não, você pode cumprir cadeia, meu amigo. Entrar ocultação de cadáver, etc, etc. É um absurdo o que acontece. Então você é obrigado a pagar imposto ao Estado de um serviço que só ele pode ter. Olha que absurdo que a gente está chegando, meu irmão. De acordo com Ricardo Almeida, assessor jurídico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Brasf, a maioria das empresas não recolhia e muitos municípios não cobravam o imposto. Então, quer dizer, os próprios políticos viram, isso aqui é um absurdo, velho. Vamos ficar calados aqui para o pessoal não se revoltar, mas já estava autorizado. Interessada na causa, a entidade atuou no julgamento do STF como amicus curiae, que eu não sei nem o que é isso, vamos ver aqui se eles explicam. Segundo Almeida, empresas que exploravam o serviço funerário em áreas privadas e aquelas que possuem concessão em áreas públicas são impactadas pela decisão da corte, que aumentará a arrecadação dos municípios. Então, meu irmão, pelo amor de Deus aqui, eu fico pensando, nem falar alto a gente pode, né? Nem pensar alto a gente pode. Mas será, meu irmão, que alguém toma uma decisão dessa que revolta as famílias, as pessoas, o seu país inteiro, a troco de nada, meu irmão, sem levar algum? Pra mim tá na cara, meu irmão, o que tá acontecendo isso. O Brasil está completamente corrompido. Não é à toa que muitos dizem que a saída pro Brasil, a solução pro Brasil, de fato, é o aeroporto mais próximo. Os caras criam um imposto, legalizam o imposto, e aí as empresas que estão interessadas nisso, que vão lucrar muito com isso, vão ficar milionárias, estão em cima ali do julgamento. Que é isso, meu irmão? É na cara. Tá pior do que no tempo da monarquia. Na ação juizada no STF, a Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, a Sembra, pedia que os ministros considerassem a cobrança inconstitucional. Argumentava que a cessão envolve uma transferência do direito de uso para alguém. Não se trataria, portanto, de uma obrigação de fazer um esforço humano de prestar um serviço, que gera o dever de recolher o ISS. Além disso, a entidade buscava a aplicação ao caso de entendimento do STF sobre a proibição da exigência do ISS sobre a alocação de bens móveis, posição prevista na súmula vinculante número 31. Na sustentação oral, a advogada Renata Andrea Johnny Perry, que representou a Assembra no julgamento, defendeu que a cessão do espaço para sepultamentos é contratada de forma autônoma, sem vinculação com a manutenção ou administração de jazigos. A cessão de espaço em cemitério é em regra perpétua. Em razão disso, é passível de doação ou transmissão hereditária, sendo que, alguns estados, esse direito fica submetido ao ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, afirmou a especialistas do Veirano Advogados. No voto, Gilmar Mendes, relator do caso, ADI 5869, entendeu, no entanto, que a cessão do espaço para sepultamento abarca o serviço de custódia dos restos mortais. Seria, portanto, segundo ele, uma atividade mista, que envolve tanto prestação de serviço quanto fornecimento de mercadoria. Meu Deus, família. Gilmar Mendes acha que isso aqui é comparável a serviço de fornecimento de mercadoria. E veja que isso aqui não é sobre um tipo de tema, sobre um tipo de assunto, um tipo de serviço, não. O cara simplesmente interpreta a lei como ele quer. Foi o caso agora das fake news, que baniu, vários documentários, inclusive do Brasil Paralelo, alegando ordem errada dos fatos. Como se os fatos tivessem que ter uma ordem, que ele é quem sabe essa ordem. Ordem errada dos fatos.
checaram o documentário de trás pra frente, não tinha nenhuma mentira ali, como nos nossos vídeos aqui, mas mesmo assim cai, porque supostamente os deuses, né, do Brasil tá com uma ordem errada dos fatos. Quer dizer, é fato. Se é fato, acabou. Não, mas tem uma ordem. Quem diz essa ordem? Nós, os deuses, né? Isso ele falando, nós, os deuses do Brasil. Não é à toa, meus irmãos, que a pior derrota de fato é aquela que não se luta. A previsão de incidência do ISS sobre cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento não pode ser reduzida a uma mera obrigação de dar no sentido de locação do espaço físico puro e simples. E aqui ele segue falando algumas besteiras aqui, tentando defender o indefensável, né? É um absurdo, isso é uma democracia, coloca isso aqui para voto. Vê o que, é que a população acha disso, né? Coloca a carona lá de quem criou isso aqui, essas ideias, essas leis. Coloca a cara deles lá, né? Estão criando coisa pro povo, então tem que aparecer pro povo. Esqueceram a função, inclusive, da grande mídia. Olha, esse cara aqui quer colocar essa lei, o que é que vocês acham aí? Vamos debater com ele. Eu acho que só não ia ser chamado de santo. E o que mais chama a atenção e que fica escancarado, o que a gente já imagina, né? Como é que uma corte se passa para aprovar esse tipo de coisa? Mais imposto para a população, é imposto em cima de imposto. Então entenda, meus irmãos, não adianta achar que essa turma, esses que já estão aí, vão fazer alguma coisa pelo povo de bom. Não vão. A única forma de salvar o país era com nacionalismo. Tirar da mão serviços essenciais e não essenciais, que hoje está assim, né? Até sanduíche tem que ser de fora. Nós não temos capacidade nem de fazer sanduíche. Como é que o país pode se desenvolver na mão de quem só quer o pior para as pessoas? Que são insensíveis, que não tem ideia nem qual é a cultura do país. Vem aqui apenas para sugarem, pra levar lá para casa deles. E são eles, justamente, que financiam ONGs, movimentos que vão contra tudo que a sociedade acredita, ama e respeita. Em contrapartida, essas mesmas empresas que dizem que estão gerando emprego, na verdade elas tiram o emprego. Falem do 20, 30 negócios ao redor dela ali, né, dependendo da cidade. Dizem, não, nós criamos 100 vagas, mas outros 1000 perderam. E aí esses 1000 que ficam desempregados, 100 conseguem trabalhar na empresa que chegou, que cada vez corta mais a mão de obra, e entram em outras áreas que já estão sobrecarregadas. Aí o país, né, fica cada vez mais dependente desses tais investimentos estrangeiros, já que o lucro real vai embora e a gente fica à mercê das migalhas que caem da mesa. Igual essa imagem que a gente gosta muito de usar, né? Enfim, meus irmãos, é terrível isso aí. Eu pergunto a você, o que você acha, meu irmão, de mais um imposto, né? Que a família tem que pagar aí até na hora que o cara já faleceu, né? Que foi dessa para uma melhor ou para uma pior, depende do cara. E ainda assim tem mais imposto. É indignante, família. Fora o preço que já é, né? Qualquer sepultura, a pessoa até para isso tem que pagar. É terrível, né? Enfim, deixa aí, porque não tem muito o que falar não, família. Infelizmente é isso. Unanimidade, né? Os caras votaram a favor. Deixa aí, meu irmão. Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos.